Pessoal, dando continuidade então ao tema sanidade, nós vamos falar agora de duas principais doenças, duas importantes doenças, consideradas zoonose, que são brucelose e tuberculose. Pessoal, nós fizemos essa aula separadamente do conteúdo de sanidade, porque a gente tem visto no campo muita negligência para essas duas doenças, tanto da nossa parte, como técnicos, quanto por parte dos produtores. São duas doenças que estão realmente disseminadas nos rebanhos bovinos leiteiros do Brasil e poucas são as propriedades que assumem o compromisso de identificar esses animais e, obviamente, descartar esses animais da propriedade. São doenças de caráter, na maioria das vezes, de alto poder de disseminação. Então, quanto antes nós conseguimos identificar os animais e separar, segregar esses animais e depois descartar esses animais, mais rápido a gente elimina essas doenças dos nossos rebanhos. Então, pensando na gravidade da importância, na importância dessas duas doenças, o Ministério da Agricultura, em 2001, instituiu um plano, um programa de controle e erradicação dessas duas doenças, na qual nós, médicos veterinários, conseguimos nos credenciar, nos habilitarmos para fazer o diagnóstico dessas doenças no campo e é através desse diagnóstico que a gente consegue controlar essas duas doenças. São duas doenças que não possuem tratamento, os tratamentos são proibidos, no caso da tuberculose principalmente o tratamento é proibido. Então a única forma de controlar a doença é realmente a identificação dos animais positivos. Para a brucelose, como a gente já mencionou anteriormente, existe a vacina, Na verdade, nós temos dois tipos de vacina para a brucelose. Um que é a vacina B19, antiga, muito utilizada, que é utilizada para vacinar os animais de 3 a 8 meses de idade. Ela não pode ser utilizada para animais mais velhos, porque ela pode induzir o falso positivo no exame. E agora a RB51, que muito utilizada agora nos últimos anos, porque ela pode ser utilizada em todas as faixas etárias, ela pode ser utilizada desde bezerra até animais adultos. Então nós temos a vacina disponível no mercado, precisamos utilizá-la de forma massiva para bezerras, e aí a gente consegue, nesse caso, controlar a disseminação da brucelose. Pessoal, como que a gente faz hoje no campo esse diagnóstico? Para a brucelose, a gente tem o teste de soroaglutinação, ou seja, a gente coleta o sangue, extrai desse sangue o soro, e nós temos um reagente, um antígeno, que a gente chama de antígeno acidificado tamponado, que a gente utiliza para que esse processo de soroaglutinação ocorra. Ou seja, o animal positivo para a brucelose, ele possui no seu soro sanguíneo anticorpos contra a doença, e quando esse soro é adicionado ao antígeno, ao reagente, ocorre a soroaglutinação, ou seja, os anticorpos presentes no soro se aglutinam ao antígeno e a reação está formada ali. Nós temos até fotos aí para poder exemplificar para vocês. No caso da tuberculose, o teste é realizado através de inoculação do antígeno na região cervical do animal, e o animal positivo para essa doença, ele vai gerar naquela região em que nós inoculamos o antígeno, a tuberculina, ele vai gerar ali uma resposta inflamatória, com um caráter assim, muito característico de um aumento de volume, a pele ressecada, o animal fica com sensibilidade de dor ali naquele local. Então esse é um animal positivo. Para a tuberculose a gente utiliza dois tipos de antígeno, um inclusive inespecífico, que é um antígeno aviário, exatamente para a gente não condenar um animal que às vezes possui uma reação alérgica inespecífica a esse antígeno, então a gente utiliza essa tuberculina aviária. Então, pessoal, resumindo, são duas doenças de caráter contagioso, extremamente graves, causam enormes prejuízos econômicos nos rebanhos, A brucelose principalmente porque ela causa aborto, no último terço da gestação. A tuberculose, uma doença de caráter um pouco mais crônico, porque ela, geralmente, os sinais clínicos são bem inespecíficos, apatia, anorexia, emagrecimento progressivo. Então, é uma doença que a gente tem um pouco mais de dificuldade de diagnosticar através de sinais clínicos, E são duas doenças
transmitidas para nós humanos, né, através do leite, principalmente, leite cru. Então, é muito importante que propriedades que trabalham que fazem, né, que beneficiam o leite cru através do queijo, né, os queijos artesanais aí muito consumidos hoje em dia, né, são fabricados através do leite cru. É muito importante que essas propriedades elas realmente sejam certificadas, e aí já existe dentro desse programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose o sistema de certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose. Nesse caso, as propriedades passam por uma série de exames, né, de bateria de exames, e desde que essa propriedade não possua animal positivo, ela recebe a certificação, né, e a cada ano essa certificação tem que ser renovada através do exame de todo o rebanho. Então, pessoal, nós técnicos precisamos realmente nos credenciar, né, nos habilitar nesse programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose, para que a gente consiga atingir um número maior possível de fazendas, né, e conscientizar os produtores a realmente testar os animais, né, colocar o rebanho à prova, para que a gente consiga excluir, né, e eliminar esses animais positivos do rebanho. Beleza? Então nós nos encontramos aí na próxima aula. Um abraço.